Olá, eu sou Hilton Santos e sejam todos muito bem-vindos aqui no canal, que tem por objetivo contar histórias bíblicas em uma linguagem acessível a todos. E no quadro de hoje estamos com um perfil que visa, aí, através das informações contidas na Bíblia e algumas outras fontes confiáveis, traçar mais ou menos, né, um perfil, as impressões que a gente tem sobre a personalidade de determinado personagem bíblico. E a personagem de hoje trata-se de Eliseu, sim, Eliseu, o destemido, né? Eliseu, que foi aí o servo, né? E depois sucessor do profeta Elias. Como é que começa então a história, né, de Eliseu? Elias estava aí cansado, né? Já estava meio que deprimido, aquela batalha, luta contra Jezabel, contra os profetas de Baal, né? E, enfim, contra Acabe, né? No caso aí o casal do mal, né? Enfim, ele estava cansado e precisava de um ajudante, né? Ele precisava de alguém para auxiliá-lo, ele fazia tudo muito sozinho. Ele precisava de alguém que pudesse ajudá-lo, um ajudante literalmente, né? E às vezes vocês pensam aí que essa parada do Batman e Robin, né? Do Arqueiro Verde Ricardito, do Flash do Kid Flash, foram ideia dos inventores lá dos quadrinhos? Não, 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 senhor, não, não, não. A Bíblia já teve essa ideia, os profetas, né, já tinham ajudantes, já tinham moços há muito tempo, né? Então a gente pensa que os quadrinhos inovaram, né, fazendo aí aquele ajudante do herói, mas na verdade não foi ideia, a ideia original não foi deles, não foi de Stan Lee e companhia. Né? Na verdade, os profetas já tinham os seus ajudantes, né? Os heróis da Bíblia, alguns heróis pelo menos da Bíblia, já tinham aí os seus ajudantes, os seus co-heróis com eles. Pois bem, e Eliseu era um deles, né? Como foi a vocação de Eliseu? Eliseu, interessante que ele era um ajudante, mas não era novinho, né? Ele era solteiro, né? Porém já era um homem maduro. Quando Elias o achou, né? Quando Deus o conduziu, no caso, para que pudesse aí achar o seu, né? Convocar o seu ajudante e consequentemente sucessor, Eliseu conduzia um arado na fazenda com 12 juntas de bois. Geralmente um cara haja, assim, ara a terra, né? Um trabalhador braçal, um agricultor, principalmente naquele tempo, ele arava a terra geralmente com duas juntas de boi, né? Os bois juntando e ele ia atrás. Mas Eliseu estava com 12 juntas de boi. Ele ia atrás da 12ª junta, né? Segurando lá o arado, né? Então ele era um cara realmente assim, ele não queria perder tempo. Ele era de uma praticidade muito grande. O Elias era um tanto quanto mais poeta, né? Um tanto quanto até mais de bem humor, meio humorado, era um quanto mais na valsa. Mas Eliseu não, Eliseu era um cara muito mais prático, mais incisivo, mais reto, né? Mais objetivo. Então ele conduzia, né, o arado, ele arava a terra com 12 juntas de boi. E quando ele foi chamado por Elias, né, ele falou assim: olha, deixa só eu me despedir dos meus pais, vou matar aqui umas duas juntas de boi e vou cozinhar e tal, vou distribuir para as pessoas, tipo uma festinha de despedida e vou embora. Ele não tinha assim, não tinha tempo ruim, ele não questionava, por que eu? E agora, não sei o que, eu tô aqui ajudando meu pai e tal. Não tinha essa não. Tá bom, fui chamado? Então tá, deixa eu só me despedir dos meus pais e tudo bem. E ele falou, tudo bem, né, contigo mesmo, jamais quem sou eu para te segurar? Então ele fez tudo isso rápido, mais rápido que pôde e seguiu a Elias, né, determinado, é um cara determinado. Esse é que eu vou seguir e acabou. Bom, então ele presenciou, inclusive, então, a redenção de Elias. Vocês se lembram que Elias ficou depressivo depois de ficou ameaçado por Jezabel, né? Depois que ele enfrentou 400 profetas de Baal lá no Monte Carmelo, aí a Jezabel o ameaçou, ele ficou triste, depressivo, ficou lá na caverna, depois comeu, andou 40 dias, aquela coisa toda, e Deus, né, deu um consolo para ele. Então ele, depois no capítulo, no primeiro arrivo, no capítulo 21, Elias meio que se redime, ele enfrenta de novo, né, Acabe e a Jezabel, né, os ameaça com algumas profecias, né, e fala, olha, você vai se lascar, né. Então Elias dá a volta por cima e Eliseu é testemunha disso, né. Então ele acompanha Elias já no final, já da saga realmente de Elias, já estava tal, e até que chega o dia em que Elias simplesmente vai deixar o seu ministério e vai subir aos céus, né?
E aí Elias chega para ele assim, ó, fica aqui, eu vou para Betel, você fica aqui. Eliseu, não, 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 não. Tão certo como diz o Senhor, eu vou contigo, não tem essa de ficar aqui não. E aí quando ele chegou lá em Betel, os profetas, você está sabendo que Elias vai subir, vai nos deixar? Aí ele falou, eu sei, fica quieto, fica na sua aí que eu estou sabendo de tudo, não esquenta. E aí então, depois Elias foi a Jericó e falou, fica aqui e tal, que não, eu vou contigo também e tal. E aí chegaram lá outras vezes os profetas, na escola dos profetas de lá, de Jericó, também tentaram desencorajar Eliseu. Olha, você está sabendo que o seu mestre aí vai subir, vai embora e tal. Ele, não, eu sei disso, mas ó, fica calado que eu estou sabendo de tudo. Não se mete nisso não. Aí depois Elias foi passar o Jordão, né, e falou, não, fica aqui. Ele, a mesma resposta, não, eu vou contigo, tá bom? Se você vai comigo e tal. Então, quando ele fica sabendo, né, quando Elias oficializa a sua partida para Eliseu e fala assim, olha, agora eu realmente vou partir. Você quer alguma coisa? Você deseja alguma coisa? Ele fala sem pestanejar, eu quero porção dobrada do seu espírito. Né? E Elias olha para ele e fala, gente, mas olha, que coisa difícil você pediu, hein? Dura coisa você pediu. Isso... Bom, mas vamos fazer o seguinte, é possível que Deus lhe conceda o seu pedido, né? Porque você quer porção dobrada do meu espírito. Poxa, é uma coisa realmente difícil, mas vamos fazer o seguinte, se você vê a minha capa, né? Se a minha capa, você vê a minha capa voando e coisa, é porque Deus vai te dar o coisa. Se você não vê, enfim. Então ficou combinado assim. Eles estavam então andando, os dois caminhando, conversando, quem sabe sobre as coisas da vida, quem sabe sobre o ministério, sobre os momentos, né, que passaram lá juntos e tal. E de repente uma carruagem de fogo separa os dois e toma Elias. E aí Elias joga a sua capa, né? Quando ele vê aquilo, ele rasga o seu manto, né? A sua capa. Eliseu rasga a sua, né? E fala aquela coisa do caso de Israel e seus cavaleiros, né? E tal, e ele rasga a sua capa, mas ao mesmo tempo que Elias joga a dele. E aí ele realmente vê a capa de Elias e aí ele tem um sinal de que ele realmente foi atendido por Deus no seu pedido de pedir porção dobrada do espírito de Elias. Rapidamente ele toma a capa de Elias e coloca sobre si, né? E quando ele vai atravessar o Jordão, ele usa o mesmo gesto de Elias para atravessar o Jordão. Porque antes de para atravessar o Jordão, Elias enrola, né, a sua capa e dá um golpe com ela no rio. O rio se parte em dois, né? Mais uma vez o Jordão se parte em dois, né? E eles passam em seco, né? Assim como foi a travessia lá quando eles vieram da Terra Prometida. Então eles vieram da Terra Prometida, não, vieram do Egito, né? No caso, pelo deserto até a Terra Prometida. E aí ele faz exatamente na volta o mesmo gesto de Elias com a própria capa. Ele fala assim, não, vamos ver se agora se Deus realmente me considera, essa é a confirmação. E aí ele dá aquele mesmo golpe com a capa enrolada e o rio também abre em dois, ele passa em seco. E aí lá os profetas ficaram olhando, né? E falou para ele, olha, ele tem o mesmo espírito de Elias, mas ele mesmo assim eles não acreditam muito, né? Porque era muita ousadia, né, se comparar o ser como Elias naquela época. Os próprios profetas, outros profetas, acharam que seria demais Deus conceder àquele homem, né, que era um servo, o mesmo poder, estar no mesmo patamar ou acima do próprio Elias. Ele fala, olha, aqui a gente tem 50 homens aqui, ó, fortes, valentes, a gente vai procurar o mestre, quem sabe ele não esteja por aí. E aí Eliseu fala assim, olha, é melhor vocês não ir não, vocês não vão achar. Não, a gente está aqui disposto, então vai. E aqueles homens atravessaram o Jordão, né, com toda dificuldade, que agora não passa em seco, já que atravessar na marra mesmo. Atravessaram o Jordão e procuraram por dias e dias, depois voltaram para ele e falaram, realmente a gente não achou o mestre. Ele falou, eu não falei para vocês não irem? Eu avisei, né? Pois bem. Então Eliseu era assim, um homem prático. Ele falou, não, eu falei para vocês não irem, vocês foram porque quiseram, né? E com ele não tinha muito conversa, não tinha enrolação. Ele não tinha o mesmo jogo de cintura de Elias. Ele era uma pessoa reta, prática, né? Aí depois disso ele foi fazendo alguns milagres, né? E foi dando algumas demonstrações de que ele realmente tinha um poder semelhante ou superior ao próprio Elias. Ele tornou as águas mais potáveis, né? Lá em segundo Reis, né? Primeiro Reis 21, né? 2:19 ao 22, segundo Reis 19, vamos ser mais exato, em segundo Reis 19, 2, no versículo 19 ao 22,
ele faz esse milagre de tornar aquela água que era ruim em água boa, né? E enfim, aí depois de. E mesmo assim, ele teve que se firmar. Elias, ele viveu muito meio que à sombra de Elias. Muitas pessoas não acreditavam ainda que ele tinha o poder de Elias. Em certa ocasião, quando ele passeava alguns meninos, né, algumas crianças, né, falou, olha só, zombou do fato de Elias ter subido aos céus e ele ter ficado. E ficou lá suave, calvo, né, porque ele tinha uma, como ele não era nenhum garoto, né, ele já era calvo, né, já tinha uma calva, ele já era um homem maduro. E alguns meninos zombaram da careca dele, falando, e também o fato de Elias ter subido aos céus, né, e muitos achavam muito pretensioso por se comparar ou se achar melhor ou igual a Elias. E aí os meninos zombaram dele e ele só virou e os amaldiçoou assim, e foram daí, saíram duas ursas e despedaçou 42 daqueles meninos. Devia ser muitos meninos, né? Porque só elas despedaçaram apenas 42, porque a Bíblia não fala que matou a todos os meninos. A Bíblia fala que as ursas, as duas ursas, despedaçaram, literalmente despedaçaram 42 daqueles meninos. Então provavelmente tinha muito mais do que isso. Pois bem, aí teve então uma rebelião, né, de Moabe, que era servo, né? Porque Davi tinha tomado todas as cidades dos Moabitas, foram vencidas por Saul e depois principalmente por Davi. E eles eram servos. E aí eles se rebelaram, né? No caso aí já estava o filho de Jezabel, né, Jorão, já estava sobre rei de Israel. E então o rei Mesa, né, de Joabe, se rebelou e tal, aquela coisa toda e tal. E aí ele chama Josafá, no caso, né, o Jorão chama Josafá, que era rei de Judá, e um outro rei, né, que eu não lembro de qual do povo aí, e foram os três reis, e falaram assim, olha, e vamos, como é que a gente vai fazer, vamos aqui e tal. Aí o Josafá tem a ideia, ó, não tem nenhum profeta de rei de Deus que a gente possa consultar, não, para a gente vai sair bem ou se vai... Aí alguém fala assim, não, olha, tem ali o ex-ajudante de Elias ali, um tal de Eliseu, e aquele que era ajudante dele. Então, assim, até aquele momento, mesmo fazendo todos os milagres, todos os sinais, ele ainda vivia meio que à sombra de Elias, né? Alguns ainda duvidavam da sua capacidade em relação, né, ao profeta que o antecedeu. Pois bem, aí quando eles vão ter com Elias, eles desceram os três reis lá para dar, e Elias dá uma bronca em Jorão e fala assim, olha, se fosse por você só, por você, eu não faria. Porque você não vai consultar os deuses lá dos seus pais, né? No caso, Acabe e Jezabel, né? Então, por que você não vai consultar Baal? Você está tão preocupado, né? Mas em consideração a Josafá, eu vou falar para vocês, olha, vocês vão sair vitoriosos dessa batalha aí. Aí tudo bem, então tá. Aí então os reis saem confiantes, realmente rola a batalha. E aí mesmo Moabe sacrifica um príncipe, o filho do rei, né? O filho do rei Mesa é simplesmente, literalmente sacrificado, mas mesmo assim eles perdem a batalha enfim, e Israel, né, e Judá saem vencedor, né? Com a bênção, claro, de Eliseu. Mas Eliseu também, ele não faz, ele é tão prático que ele fala, eu não vou cair nessa de Elias, de tomar tudo sozinho. Ele também consegue um ajudante para si. Só que dessa vez o ajudante é realmente um menino, um moço, um rapaz chamado Gease, né? O Gease era um tanto quanto atrapalhado, né? Enfim, era muito novo, muito imaturo. Mas ainda não sei por que cargas d'água Eliseu o escolhe como o seu ajudante. Pois bem, então existe uma mulher muito rica, né, que era sunamita, que deu guarida pro servo, né? Ela fez um quartinho para ele, para que ele repousasse nas suas idas e tal. Então Eliseu então tenta compensá-la por alguma forma e já fala assim, olha, ela não tem filhos, o marido dela é velho e ela não tem filhos, então eu vou dar um filho para ela, vou orar aqui para que Deus conceda, para que ela possa conceber. E assim aconteceu, ela concebeu e mais tarde o menino de repente também passa mal e morre. E aí Elias simplesmente ressuscita o menino através da sua oração, né? Então se alguém tinha alguma dúvida de que ele não tinha tanto poder quanto ou mais do que Elias, né? Talvez tenha sido dissipada nesse milagre do filho do filho da sunamita, porque ele simplesmente ressuscita, né? Não se tem ideia de que Elias ressuscitou alguém, mas ele simplesmente consegue ressuscitar um menino, literalmente, né? Então a sunamita fica muito grata e todos se maravilham do poder de Eliseu. Talvez seja aí o grande marco, né,
da afirmação, né, da afirmação de Eliseu como realmente profeta e como sucessor de Elias, né? Em outra ocasião, ele tem até mesmo 20 pães, ele consegue alimentar 100 pessoas com apenas 20 pães, né? E ele, um outro feito também muito grande de Eliseu é que ele cura o servo sírio, né? Naamã é curado de lepra, né? Através Naamã, uma serva de Naamã que é israelita fala, olha, tem um profeta lá em Samaria que ele é possível curar a sua lepra, né? Porque Naamã era um grande general, tinha grande pompa, mas era leproso. Então ele consegue, ele tenta aí a cura de si e a sua serva fala, ó, tem um profeta lá que ele é possível. Aí ele vai até o rei de Israel, que rasga suas vestes, se ofende e tal, mas Eliseu fica sabendo e fala, não, manda ele vir para cá. E quando Naamã aparece na casa de Eliseu com toda a sua pompa, né, com todo a sua comitiva, ele nem sai da cabana, ele simplesmente fala assim, manda um recado e fala, ó, manda ele se banhar nas águas do Jordão por 7 vezes que ele será curado. Naamã a princípio se ofende, né, mas sabe, seus servos falam assim, não, já que você veio até aqui, né, e o que te custa te banhar 7 vezes no Rio Jordão, né? Eu sei que lá tem fontes bonitas lá na Síria, blá 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 blá, mas não custa nada, né? Já está aqui mesmo. Então Naamã faz isso e ele é curado de lepra. Só que aí Geazi, né? Geazi vê aqueles presentes, né, que Naamã prometeu dar a Elias, a Eliseu, né? Que os recusa todos, né? E aí ele espera, né, a Naamã ir embora e fala, não, ele inventa uma mentira, diz que chegou alguém, ele vai precisar ir de umas 2 festas de festival, de um ciclo de prata. Aí Naamã, não, toma, leva 2 e tal, aquela coisa toda. Assim, como ele esperava esconder isso de um profeta tão poderoso como Eliseu, né? Resultado, né? Ele contrai a lepra que era de Naamã e ele fica leproso para sempre, né? Então, existem outros relatos ainda de Eliseu que a gente vai continuar falando sobre ele no capítulo 2 desse negócio. Por enquanto, aguardem aí que vai vir a parte 2 ainda de Eliseu. Ele vai fazer ainda muito mais coisas, muito mais importantes ainda para Deus, e firmando o seu patamar de superior, até mesmo o seu espírito superior ao do próprio Elias, né? No mais, fique com Deus, aguardem aí, né? Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal se não for inscrito ainda. Fique com Deus então e pense nisso.